Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do projeto. E hoje a gente vai fazer uma análise aqui do Hyundai HB20 modelo Comfort Plus 1.0 3 cilindros, famosão motor capa, um dos melhores motores aí que a gente tem no mercado, que é um motor que até hoje aí tá em linha, ainda bem. E assim galera, é um carro que a gente já tá passando aqui numa parte aqui de calçamento. Vou mandar um pouquinho aqui para poder sentir, justamente em relação ao conforto da suspensão e barulhos internos, tá? Ó, ele faz alguns barulhinhos aqui, mas não é nada demais. Mas porque se tem um barulho maior que tá fazendo, mas é porque tem coisa no porta-malas, tá? Mas o que eu posso dizer em relação ao que eu tô sentindo aqui que o carro tá passando? Muito conforto, tá? Muito conforto mesmo. Eu tô sentindo que ele absorve bem o impacto na suspensão e ele não é duro. Ele não... Eu para poder falar exatamente, a melhor forma de poder expressar como a suspensão desse carro aqui seria uma mistura de suspensão da Volkswagen com da Chevrolet. Ele tem a maciez da suspensão da Chevrolet, mas ele tem a estabilidade e o equilíbrio de uma suspensão da Volkswagen. Vamos dar uma saída um pouco mais forte aqui com o ar ligado. Cara, é muito legal, viu? Muito legal. Ó, o interessante desses motores 3 cilindros é que eles têm muito mais pegada e em baixa estabilidade também, ó. Muito legal, cara. É um carro que ele tem um chão bom, velho. Ele tem um chão muito bom. Ele não tem aquele que você dá um toquezinho na seta e segura. O que a gente já pode ter percebido aqui logo de início, né? Característica muito positiva, a suspensão. É muito bem acertada a suspensão desse carro aqui, tá? Você viu ali, a gente passou numa parte de paralelepípedo, paralelo, enfim. E ele absorve bem os impactos. Não é duro, como o da Volks. Ele consegue ter... Mas ele consegue ter algo tipo assim... Ele tem um equilíbrio. Foi como eu falei, ele tem justamente o equilíbrio entre essas duas marcas que são referências em questão de suspensão, né? A gente, quando vai falar de conforto, fala muito sobre a suspensão do Onix, né? Que é muito confortável e tal. Só que ela já não é tão segura, ó. Esse carro aqui, você sente que quando você aponta a direção, ele vai, sabe? Ele não tem aquela demora de resposta como tem no Onix e em alguns outros carros da Chevrolet. Ele é um pouco mais direto. Isso é muito bom porque isso traz mais segurança quando você vai dirigir o carro. É um ponto muito positivo e é muito confortável. O desempenho do carro também é muito bom. O freio também dele é muito bom, tá? Você sente a resposta do freio logo quando você tem o primeiro contato ali com o pedal. Então não é aquela coisa tardia. Você sente que o freio tá ali se você precisar. Os engates também, cara, eu vou falar, viu? Os engates do carro me surpreenderam. É um engate muito bom, ele é um engate preciso. Ele lembra muito o MQ200, né, que é o câmbio da Volks. Só que tem uma coisa que eu achei até melhor do que o MQ200. Ele não é seco, sabe? Ó, como a gente pode ver aqui, ó, quarta, ele entra suave, velho. É diferente. O da Volks, você sente que ele entra seco, sabe? É como se tivesse faltando, sei lá, alguma lubrificação, alguma coisa assim. Mesmo carro novo, você sente que ele não entra tão suave. Esse aqui não, esse aqui ele vai manteiguinha, velho. E o encaixe é muito bom, os encaixes são muito bons. Você não fica se batendo aqui para poder encontrar. É um trambulador muito bem ajustado. Curtinho também, os engates de marcha dele. Relação de marcha eu acho boa. Eu percebo que a quinta é um pouco mais alongada, justamente para poder proporcionar um consumo melhor, né, em estrada, enfim. Eu tô achando um carro muito equilibrado, tá? Não é à toa que é um dos carros mais procurados aí, né, no mercado de seminovos e novos também, né? Eu queria muito pegar um modelo novo aí para poder testar, ver, porque eu sei que muitas coisas em relação ao modelo novo ele evoluiu, mas ele também regrediu, né? Eu acho que uma das coisas foi justamente o design, né? O design desse carro aqui, cara, é impressionante como ele consegue ser um carro tão atual. Tipo assim, interna e externa mudou pouca coisa desde a primeira versão, depois desse facelift aqui, né? O que mudou mais
seria... Vamos dar passagem pro cara aqui, se ele for esperto e for, né? Foi. Buzininha aí pra gente ver. Buzininha boa. O que eu tava falando em relação ao design do carro. Depois de 2016, né, ele recebeu essa primeira atualização no visual, que foi mudança de para-choque, grade. Caramba, o solzinho tá nervoso aqui, hein? Teve essa mudança aqui de para-choque e grade, né? No mais, se manteve o mesmo, né? O rádio também, esse aqui tá com a multimídia, mas o rádio também teve uma mudança. Ele deu uma mudada de visual. Porém, no mais, foi só isso, não teve muita diferença não, tá? E o que eu percebo é que o design desse carro ele foi muito bem acertado, porque desde a primeira versão, que quando lançou no Brasil foi ali em 2013, até hoje, ele é um carro que não aparenta nem um pouco idade. Você percebe que as linhas dele internamente aqui são muito bem alinhadas, são muito bem construídas. Ele tem esse design aqui interessante. O painel ele tem um jogo legal, que é assim, ele vem um pouco abaixo e aqui no meio ele começa a ter uma elevação. Aí depois ele desce um pouquinho aqui, acompanhando esse design aqui do painel. O que é interessante porque para a posição de guiar, ele traz um equilíbrio muito interessante para pessoas que são mais altas e pessoas que são mais baixas. Eu me senti numa posição ideal aqui para dirigir o carro. Não estou afundado, até porque ele não permite você ajustar muito fundo o banco. E ele meio que inclina o banco, sabe? Ele não desce todo como alguns outros carros fazem. Mas eu tô na posição mais baixa do banco aqui. E eu tô sentindo que ele tem um equilíbrio muito bom de posição de guiar. Você não fica muito baixo, não fica muito alto. E outra coisa é que, assim, embreagem muito leve, tá? Embreagem muito tranquila. É um carro que, obviamente, você não vai cansar se você dirigir ele por um longo período de tempo. Justamente porque ele tem todas as características boas. Os bancos são confortáveis, ele tem boas abas laterais aqui. Ele te abraça legal, ele não deixa você escorregar se você for fazer uma curva mais fechada. E o interessante também é que ela não chega a ser aquela aba que incomoda, que te aperta, né? Pelo menos não pra mim, assim. Ela não aperta, ela consegue te abraçar legal, pra você se sentir confortável. Uma coisa que dá pra perceber também é em relação ao consumo de combustível. É um carro bem econômico. Tá fazendo aqui agora 12.1, a gente deu aquela aceleradinha ali, com o ar-condicionado ligado, sempre. E é um carro muito econômico, né? Dizem que dá pra fazer até 15 km por litro na estrada, eu acredito, porque tudo vai depender do pé, né? O consumo é muito relativo. E... ó, tá vendo? É um carro gostoso, velho. Ele absorve bem os impactos das irregularidades aqui do asfalto. É um carro bonito, tá? Esse volante, eu acho que ele tem uma pegada muito boa. Ó, é um volante que ele não é muito grande. Como vocês podem ver aqui, ó. A palma da mão aqui, ó. Tá vendo? É um volante com a pegada boa. É confortável. E você consegue fazer um ângulo de extensão muito bom nele. Justamente como a forma... justamente pela forma dele, né? Pelo formato dele. Bem silencioso também. Você percebe que é um carro que não se escuta o barulho do motor. Vibração muito menos, por incrível que pareça, é um motor 3 cilindros, mas o trabalho de coxinha desse carro aqui é fenomenal, é espetacular. Você não sente muita vibração e é muito confortável rodar dele. O barulho de pneu também é muito baixo, não é tão alto assim. A gente está aqui a 60 km por hora, quinta marcha, 2.000 giros. E ó, suave, tranquilo. É um carro muito bom, cara. Um carro realmente que dá pra se entender, porque é um dos mais procurados aí no mercado de carros, né? Porque ele é um carro muito equilibrado. O ar dele gela bem também, ó. Tá no 1 aqui, tá numa temperatura agradável já. E assim, eu recomendo muito, viu? Recomendo muito. Manutenção tranquila, porque é um carro que conta com corrente de comando, não tem correia dentada. Não é um carro que tem histórico de dar grandes problemas, né? O que o pessoal mais relata sobre é em relação à bobina dele, né? São bobinas individuais que, dependendo do uso, eu acredito que muita coisa de manutenção é relacionada ao uso do carro, né? Eu vejo muita gente falando que geralmente quando botou pra lavar num posto, aí o cara foi lá e fez uma lavagem de motor,
Depois o carro apresentou problema na bobina justamente porque molhou, algo do tipo, né? Em 2016 para frente ele já começa a contar com um jogo de vela de iridium, que eu acho que é justamente para poder aumentar mais a resistência da bobina, né? Aumentar a durabilidade dela. Então, possa ser que a partir de 2016, possa ser não, com certeza a partir de 2016 ele já tem uma durabilidade melhor de bobina. Então seriam os modelos mais ideais a se procurarem, né? Inclusive, são modelos melhores para poder procurar justamente por conta de algumas pequenas alterações que eles fizeram que melhoraram em relação ao conviver do carro, que também isso inclui a suspensão traseira, que antigamente o pessoal reclamava muito de dar fim de curso, pancada seca, você botava qualquer pezinho lá atrás, o carro já ficava com um fundo mais baixo. E agora parece que ele já não sofre desse mesmo problema, então já é uma atualização, já é um ponto a mais no carro. O interior muito bem acabado, como a gente pode ver, 4 vidros elétricos, trava elétrica, retrovisor elétrico, é um carro completinho, cara, é um carro confortável. E como eu falei, o que mais me chama a atenção desse carro é justamente o fato dele não aparentar já ter esse tempo de vida, sabe? É um carro muito atual mesmo, tanto internamente quanto externamente. Então recomendo sim, uma ótima compra, um carro muito equilibrado para o dia a dia, para quem quer usar para trabalho, para quem não vai fazer longas viagens, né? Porque aí eu acho que dependendo do trecho já não é tão interessante assim. Ó, que cara maluco, velho. O cara só saiu, velho. Só saiu, simplesmente saiu. E é isso aí. É assim que os motoristas da minha cidade são. Enfim, voltando. Muito bom o carro, muito equilibrado. A gente sente que ele tem o mérito dele, de fato. Muito confortável. Justamente pela direção, cara. O que mais eu achei interessante é a direção dele. Você tem uma boa visibilidade dos vidros também. É um carro que tem uma boa área envidraçada. A coluna dele eu não achei tão grossa, tá? Tem carros aí, como por exemplo o Onix, que eu acho a coluna dele um pouco mais grossa. E os retrovisores, ele tem um bom jogo também de visibilidade. É um carro muito equilibrado. Se não tivesse esse senhorzinho aí, a gente conseguiria ver um pouco melhor em relação à estabilidade dele aqui nessa curva, que é um pouco mais fechada. Mas aparentemente esse senhorzinho vai parar com o carro no meio da rua, né? E a gente não vai conseguir fazer o teste. Vamos ver se ele vai direto, hein? Vai direto, meu filho. Vai direto, vai. Não vai não. Infelizmente não fez. Mas vamos fazer um pouquinho mais forte aqui a curva. Ó. Velho, muito boa a estabilidade desse carro. E não tem nada demais, é um carro popular. Mas é um carro popular que ele tem o mérito dele. Justamente por isso que ele fez muitas montadoras mexerem a bunda para poder construir um carro melhor. Porque na época dele só tinha carroça, velho. Na concorrência só tinha carroça, era muito difícil. Aí depois a Chevrolet quis fazer o Onix. Enfim, as outras marcas aí começaram a procurar, né, fazer um carro mais decente. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram aí, deixa o like. É isso aí. Valeu, falou e fui.